Filipenses 3 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo por que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, amém. Amém? Antes da gente analisar esses versículos que a gente leu, eu não vou conseguir explanar tudo que a gente leu, porque é muita coisa. Mas eu quero pegar o espírito desse capítulo, até onde a gente leu, e trazer uma reflexão para nós aqui nessa noite. E eu queria começar essa reflexão com uma pergunta. E a pergunta é: no que você põe a sua esperança? Tem gente que já começou a chorar já. Pode chorar. Chora tudo. No que você coloca a sua esperança? Essa é a pergunta. O que para você, que acontecimento, que fato, que ocasião está relacionada com expectativa? Que você na sua cabeça, no seu coração, na sua consciência pensa: eu espero que tal coisa aconteça, porque na hora que tal coisa acontecer, aí sim, aí vai ficar bom, aí minha vida vai ficar boa. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão aí, vamos lá, envergonha Satanás, vamos lá. Olha lá, gente, vocês são muito crentes. Vocês podiam estar roubando, estar matando, vocês estão aqui, entendeu? Na igreja. Vocês podiam estar tendo show aqui no Vanilla hoje. Vocês podiam estar no Pagodão. E vocês estão aqui, entendeu? Vocês são solteiros, vocês estão aqui. Glória a Deus, vocês são maravilhosos. Continue assim, né? Contando vitória ali. Faz tanto tempo que eu não peco nessa área. Que bênção. Então assim, para o solteiro a gente já sabe qual que é a esperança, né? Mas vamos lá, digere aqui comigo. Vamos lá para a gente poder aprofundar no texto, para a gente fazer aqui um sermão bacana. Isso aqui precisa fazer sentido para você, então eu preciso te introduzir nessa pergunta. No que você tem colocado sua esperança? O que na sua vida você pensa assim: na hora que isso acontecer, aí vai dar um grau, aí vai dar uma guinada na minha vida, aí vai dar
um turbo. Eu estou esperando isso acontecer. O que na sua vida você está pensando que tem que acontecer para que você seja mais satisfeito, para que você seja mais pleno, para que as coisas entrem nos eixos? Essa é a reflexão da nossa noite. Essa é a nossa reflexão da noite. E quando a gente lê esse texto, vamos pensar, a carta que Paulo escreveu para os filipenses, se você quiser saber sobre como a igreja em Filipos começou, você lê Atos 16, porque está lá. Paulo evangelizou Lídia, a Bíblia fala que Deus abriu o coração dela, e para ela crer, ela creu no que Paulo e Silas estavam compartilhando, ela se converteu, a igreja começou na casa dela. Depois Paulo expulsa o demônio de uma menina lá que fazia adivinhação. Aí os caras começam a reclamar, falam assim: Paulo, você tirou o capeta da menina aqui, você acabou com o meu negócio, agora eu não consigo mais ganhar dinheiro. Começa a dar uns problemas, Paulo e Silas são presos, e quando eles estão amarrados no tronco de madrugada, eles começam a cantar e adorar a Deus, algemados, e no meio daquele louvor super power blaster, ultra mega, de repente Deus move, chacoalha tudo, abre as cadeias, e no que abre as cadeias, as portas, as grades se abrem. O cidadão carcereiro fica desesperado, porque ele acorda com susto, sabe aqueles guardinhos dormindo na guarita? O carcereiro acorda assim, e quando ele vê, está tudo aberto, ele saca a espada, e no que ele saca a espada, ele já está chegando no gogó. Paulo fala: palma, palma, não priemos cânico. Está todo mundo aqui, calma. Está todo mundo aqui. Acalma o coração, filhinho, quieta o coração, nós estamos aqui. Aí ele guarda a espada, e aí Paulo fala assim: calma, a gente não vai botar você numa situação difícil. Na verdade, a gente veio aqui para te ajudar. Paulo não só livra o cara do suicídio, como Paulo evangeliza o carcereiro, e o carcereiro leva Paulo para casa, evangeliza a família toda, o povo é batizado, se converte, é batizada a família toda. E aí, para mim, eu preciso dizer, o que eu mais gosto dessa história é quando a Bíblia fala assim, que o carcereiro lavou as feridas de Paulo. Sério, esse carcereiro, cara, eu não sei se ele é o personagem que eu mais gosto na Bíblia, mas essa cena é uma das cenas para mim mais marcantes. É possível que esse carcereiro tenha feito aquelas feridas em Paulo, que ele tenha sido açoitado, que ele tenha sido maltratado, e aí ele é colocado naquela cela junto com Silas, e aquele carcereiro, que é o cara que está guardando ele, que possivelmente fez feridas nele, agora que se converte e é salvo através de Paulo, começa a limpar as feridas dele. E Atos 16 fala que ele lavava as feridas de Paulo. É assim que começa a igreja de Filipos. Isso acontece mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Paulo, depois que ele começa a igreja em Filipos com Silas, ele visita a igreja pelo menos 2 vezes, é o que a Bíblia diz. Tem um texto em Coríntios que remete a isso, e um texto de Atos, capítulo 20, que remete a isso. E aí Paulo já escreveu carta para os filipenses também. E quando essa carta é escrita, é mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Passam-se 10 anos em que a igreja existe. A igreja começou na casa da Lídia. E Paulo está falando assim: gente, tem algumas coisas que eu já disse e eu vou repetir. E é isso que ele fala no versículo 1 que a gente leu. E aí ele começa a dizer quais coisas são essas que ele já disse e ele vai repetir. E aí no versículo 2 ele começa dizendo: acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa palavra acautelai-vos é abre o olho, observem, prestem bem atenção. E aí ele faz menção a 3 nomes diferentes que possivelmente são na verdade o mesmo grupo de pessoas, que são ou os cristãos judaizantes ou são os próprios judeus, que estão tentando enredar e dizer que na verdade Jesus não é o caminho para Deus, mas que os cristãos que Paulo evangelizou, e que não só evangelizou abrindo o evangelho, mas também com poder, mas também mostrando as algemas dele, sofrendo por causa do evangelho. Talvez o carcereiro fosse membro daquela igreja. Imagina, você chega na igreja, o diácono é o carcereiro. E aí alguém chega para perguntar assim, o cara chega para perguntar, né, para o carcereiro assim: o que é isso aqui? O que está acontecendo? Vocês estão nessa casa aqui reunidos? Ele falou assim: aqui nós somos seguidores de Jesus, somos cristãos. Mas chegou aqui também esse negócio? Eu não acredito que vocês caíram nesse papo furado.
E aí o carcereiro falou assim, você não sabe o que você está falando. Eu sei quem que é, eu conheci o cara que começou isso aqui. E ele me livrou de suicidar. E não só me livrou de suicidar, como trouxe o evangelho para a minha casa inteira. Essa era a igreja dos filipenses. E aí Paulo diz assim, cuidado com as pessoas que vão chegar até vocês para dizer que a mensagem do evangelho que a gente trouxe não é a mensagem verdadeira. Cuidado, acautelai-vos. E aí ele fala de 3, cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Geralmente os judeus consideravam os gentios cães. E o cachorro não é o totozinho doméstico que a gente tem hoje. Mas ele é considerado tão imundo quanto um porco. Então, os judeus consideravam os gentios como cães, como porcos, como animais imundos. Porque eles estavam completamente à parte de tudo aquilo que a lei pedia como purificação. Só que Paulo está dizendo aqui que, na verdade, os cães, os porcos, são os judeus. E não os gentios. Porque eles podem não só morder, e eles não vêm só para morder, mas eles vão contaminar. E aí ele diz, eles são maus obreiros, eles são os cães, eles são a falsa circuncisão. E aí no versículo seguinte fala assim, porque nós que adoramos a Deus em espírito, nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós é que somos. E aí eu vi que existe uma diferença das duas palavras. Na primeira palavra em que Paulo fala falsa circuncisão, na verdade é só uma palavra. Gente, eu não sei nada de grego, mas eu vejo no dicionário lá, só para vocês não acharem que eu sei, eu não sei. Lá no dicionário está escrito o seguinte, que essa falsa circuncisão, na verdade, é uma palavra só, que significa mutilação. Então ele está falando, cuidado com a mutilação. E aí depois, quando ele fala circuncisão, ele fala, nós somos a circuncisão. E aí ele quer dizer circuncisão, aquele ritual judaico mesmo, aquela cirurgia de remoção de um pedaço de carne do prepúcio do pênis masculino. Feminino não tem, né? Então, Jesus me ajuda. Não é heresia, é verdade. Acredite. E aí Paulo fala assim, esse povo que está chegando para vocês e dizendo que para chegar até Deus, para alcançar Deus, para encontrar Deus, você precisa cumprir os ritos. Eles só querem mutilar vocês, eles só querem castrar vocês. Tem uma hora que Paulo escreve, eu não lembro para quem que é, não sei se é Gálatas, Efésios, Gálatas, que aí ele fala assim, tomara mesmo que vocês se capassem, vocês que querem ficar circuncidando os irmãos aí. Tomara que vocês se capassem mesmo, que desse uma escorregada ali, cortasse tudo fora. Paulo fala isso, de tão indignado que ele fica com os caras. Então, tudo que a gente vai ler, a partir desses versículos, que é o versículo 2 e 3, eles vão ser o desenvolvimento do que para Paulo é a circuncisão. Qual é a verdadeira circuncisão? O que é a verdadeira circuncisão? Por favor, abra o seu coração. Você pode achar que isso não tem nada a ver com a sua vida, isso tem tudo a ver com a sua vida, isso tem tudo a ver com a minha vida. Então quem são os judaizantes? É aqueles que dizem, para você chegar até Deus, você precisa guardar a lei, você precisa guardar os ritos, você precisa circuncidar, você precisa dar essa volta aqui. E aí Paulo chega e fala assim, gente, lembra que eu ensinei para vocês, que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão física, não é aquela cirurgia que remove o prepúcio masculino. Mas ele diz o quê? Que nós somos a circuncisão, por quê? Porque nós adoramos Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Vamos trazer o conceito de circuncisão que Paulo tem aqui. Circuncisão é aquela cirurgia em que se remove um pedaço de carne. E Paulo vai desenvolver os próximos versículos fazendo menção a essa palavra, carne. Presta atenção no versículo 3, olha lá o que ele diz. Nós somos a circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A gente sabe que carne é uma parte pecaminosa de nós que a gente tem que ficar mortificando, certo?
Só que existe um trocadilho bem legal aqui, porque Paulo está falando de circuncisão e carne, e a circuncisão é tirar um pedaço da carne, e ele está dizendo, nós não somos aquele tipo de pessoa que confia na carne, ou num pedaço de carne que não tem em nós, porque a verdadeira circuncisão não é essa circuncisão de uma cirurgia que acontece no corpo externamente. Se a gente der um pulinho para Colossenses capítulo 2, eu quero que você vá lá comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 11, Paulo vai falar mais sobre circuncisão de maneira mais clara. E ele diz assim, Colossenses 2, 11. Em Jesus também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha lá, então Paulo criou uma teologia da circuncisão de Cristo. Agora a circuncisão para Paulo não é simplesmente ir lá e cortar um pedaço de carne, mas agora existe a circuncisão de Cristo. Tem uma hora que os apóstolos falam de coração circuncidado. E aí ele vai continuar desenvolvendo, vamos ler de novo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, então não é uma cirurgia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14, tendo cancelado. Então quando a circuncisão de Cristo aconteceu em nós, versículo 14 aconteceu. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, humilhando Satanás. Jesus humilha Satanás. É isso que ele está dizendo. Amém? Então Paulo explicou a circuncisão de Cristo aqui de um jeito diferente. E eu amo esse texto aqui. Porque ele está dizendo o seguinte. Vamos lá. O que a gente tem na ceia? Pão. Ninguém tem coragem de falar vinho, né? Não é vinho. Não tem álcool. O que o pão simboliza? O corpo de Cristo. Hebreus fala assim, que o pão simboliza a carne de Jesus. Hebreus, na verdade, faz uma associação do corpo de Cristo na cruz até com o véu do templo. Dizendo que assim como o véu foi rasgado, a carne de Jesus foi rasgada na cruz. Então, quando Jesus é crucificado, o corpo físico dele, que era tão físico quanto o nosso, que tinha sensação, que tinha o sistema nervoso e que ele sentiu tudo. Jesus tinha sensibilidade humana, física, sensorial. Quando esse corpo foi pregado na cruz, a carne de Jesus foi colocada na cruz. A carne de Jesus foi pregada na cruz. Paulo diz assim, que nós também fomos pregados na cruz, junto com ele. E nós morremos com Cristo. Certo? E a nossa carne estava sendo crucificada lá na cruz. E aí Paulo diz assim, no versículo 11, que essa é a nossa circuncisão, que nós somos circuncidados no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, fomos ressuscitados mediante a fé. Vamos lá. Então qual que é a circuncisão de Cristo? Paulo descobriu uma outra circuncisão que não era a de cortar uma carne física, mas ele fala de uma circuncisão espiritual. E Paulo está dizendo que a circuncisão espiritual acontece como? Quando Jesus está pregado na cruz. Quando Jesus é pregado na cruz, a verdadeira circuncisão acontece. O que está sendo pregado na cruz? A nossa carne. Lembra a circuncisão? É tirar a carne?
E aí Paulo está dizendo assim, volta lá para Filipenses, nós é que somos a circuncisão, nós é que confiamos em Cristo, nos gloriamos em Cristo e não confiamos num pedaço de carne. Então Paulo está dizendo assim, nós adoramos a Deus em espírito, nós somos o povo de Deus, nós alcançamos Deus, não porque nós cumprimos um rito externo, não porque um pedaço de carne foi tirado do nosso corpo, mas porque a carne pecaminosa foi cravada na cruz, e a nossa circuncisão aconteceu quando Cristo foi crucificado por nós. E essa é a circuncisão de Cristo. E aí ele faz uma menção do batismo aqui, que para nós simboliza o quê? A circuncisão. Quem é presbiteriano sabe, batismo substitui a circuncisão. É por isso que quando o menino nasce, ele é batizado criança. Porque no Antigo Testamento, o menino nascia e no 8º dia ele era circuncidado. Como a circuncisão foi eliminada e o batismo veio no lugar, o que o batismo simboliza? Além da circuncisão. Batismo de? Batismo de arrependimento, gente. Olha lá o verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Gente, a circuncisão era um símbolo que significava a carne foi tirada. Mas na verdade não tirava a carne. Agora a gente precisa entender uma coisa. Existia uma função medicinal na circuncisão no Antigo Testamento. Porque quando acontecia a circuncisão, e aquele pedaço de carne era tirado do pênis do homem, vai no Êxodo, você vai ver várias coisas lá. Aquilo evitava um monte de doença que poderia acontecer com aquela pessoa. Porque aquele pedaço de pele no pênis, no deserto, sem a higiene adequada, causa doença sem fim. É por isso que hoje a gente não precisa, né? Tipo, não sei quem é circuncidado, não precisa nem falar. Mas assim, não é uma necessidade para nós. Porque hoje a nossa higiene é tranquila. Mas naquele tempo a circuncisão era tirar um pedaço de carne que ia evitar doença. Você tá comigo aqui em nome de Jesus? Entendendo as simbologias da circuncisão? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se a gente não matar a carne, a gente vai adoecer. E aí ele começa a dar uma lista de coisas que ele fez na carne. Filipenses, capítulo 3. Versículo 4, olha lá. Bem, que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais. Aí ele começa a falar das 7 coisas mais importantes que ele fez na vida. As 7 coisas mais importantes da vida de Paulo. Primeira coisa, circuncidado ao 8º dia. Isso significava que ele não era um prosélito. Isso significava que ele era um judeu de nascimento. Não que ele virou depois de velho, tipo judeu poser, sabe? Tipo, não é um fake. Tipo, eu sou real. Eu já nasci, já fui circuncidado logo no 8º dia, exatamente igual a lei fala, porque eu sou true, eu sou de verdade. Na carne, deixa eu dizer as minhas credenciais, tudo que eu fiz na carne. Então, primeira coisa, eu fui circuncidado no 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Calvino me ajudou aqui. Fui ler o comentário de Calvino sobre isso. Calvino fala o seguinte: essa expressão hebreu de hebreus está lá no Pentateuco. É uma expressão que Moisés usa para se referir a Abraão. Quando Moisés vai falar quem é Abraão, ele chama Abraão, na hora dele registrar ali no Pentateuco, chama Abraão de hebreu de hebreus. Então Paulo está dizendo assim:
eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou true, sou verdadeiro, eu sou da linhagem de Israel, eu sou hebreu de hebreus, eu estou no mesmo pé que Abraão. E ele começa a falar, e eu sou da linhagem de Benjamim, eu sou descendente direto de Abraão. Benjamim era bisneto de Abraão, ou tataraneto. Benjamim, o pai dele era Jacó, o pai dele era Isaac, e o pai dele era Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Benjamim, bisneto. Então, Paulo chega e fala assim, gente, eu posso falar o quanto eu tentei chegar até Deus através do meu desempenho, do meu esforço na carne. Você quer ver aqui? Eu vou falar das 7 coisas mais fantásticas da minha vida. Circuncidado no 8º dia, eu sou hebreu de hebreus igual a Abraão. Aliás, eu sou descendente direto de Abraão. Se você fizer a minha genealogia, você vai ver que eu saí de Abraão. Além disso, ele vai lá e ele diz o seguinte, quanto à lei fariseu, a palavra fariseu, ela vem, o significado dela vem de uma palavra que significa interpretar. Os fariseus eram conhecidos como os intérpretes, os caras bons de Bíblia. Já ouviu falar? Então ele fala assim, além disso, eu era bom para interpretar a lei, eu dominava tudo. Tenho conhecimento da Torá, tenho conhecimento das Escrituras. Olha o verso 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, cerimonialmente, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então Paulo começa a dizer assim, que a verdadeira circuncisão é uma circuncisão que aconteceu na cruz. E aí ele começa a dizer, mas se alguém quiser se vangloriar diante de Deus e se gabar que é alguém diante de Deus, ou se algum desses cães aí, se o povo dessa mutilação, da falsa circuncisão, quiser vir até vocês para dizer que vocês precisam cumprir uma série de preceitos para vocês chegarem até Deus, deixa eu dizer, eu posso ser melhor do que todos eles. Porque se você pegar minhas credenciais, eu cumpri todos os pré-requisitos. Paulo está falando de tudo que ele fez na carne, de tudo que ele desempenhou na carne, de tudo que ele desenvolveu na carne. Por esforço humano, da terra para o céu, um negócio que começou num movimento de gente, e isso para nós simboliza o quê? Tudo que a gente faz na carne para chegar até Deus. E aqui eu vou voltar à pergunta, qual é a sua esperança? No que você tem esperança? Porque Paulo acaba de dizer que a esperança dele é que ele é um circunciso. Mas ele é um circunciso porque Cristo morreu na cruz e ele morreu junto com Cristo. E a esperança dele é que ele está perfeitamente reconciliado com Deus por causa da circuncisão de Cristo. E ele diz, eu tentei chegar até Deus através do meu esforço, mas deixa eu falar, a minha esperança não está no meu desempenho, nem tudo que aconteceu no meu passado. No que está a sua esperança? O que você acha assim que na hora que acontecer na sua vida vai... Hebreus dos hebreus também simbolizava outra coisa, quando ele fala que ele é hebreu dos hebreus. Simbolizava que desde que ele nasceu fala hebraico dentro de casa. Então assim, ele é nativo, entendeu? Caiçara. Nada a ver, Nicole. Eu tento deixar as pessoas participarem da pregação aqui para poder, né, acrescentar aqui. Às vezes dá, às vezes não dá. Vocês estão juntos aí? Olha lá, até desviei, que você me desviou, eu desviei. Hebreu dos hebreus. Aí olha o que ele vai falar no versículo 7. Oh meu Deus, abre seu coração. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. O que para mim era ganho, era vantagem. E eu fui ver também o significado dessas palavras. O que eu achava que era vantagem diante de Deus, eu descobri que era desvantagem. Eu descobri que era desvantagem. Eu achei que quanto mais eu tinha um desempenho bem realizado, eu estava mais perto de Deus. E eu descobri que na verdade não era isso. Gente, por favor,
Paulo está dizendo o seguinte: eu era da linhagem de Israel, descendente direto de Abraão, falo hebraico desde que eu nasci, fui circuncidado no 8º dia, no meu zelo eu persegui a igreja, eu fiz tudo da cerimônia, eu interpretava as escrituras perfeitamente. Deixa eu dizer uma coisa, gente, nada disso adiantou para mim. Nada disso me colocou perto de Deus, pelo contrário, isso era desvantagem, porque quando eu era cego, é o que Paulo está dizendo, quando eu era cego, eu fazia tudo isso e eu achava que eu estava indo na direção certa. Quando o Espírito de Deus, que me ensinou a adorar a Jesus, veio até mim, abriu os meus olhos, eu descobri que eu estava correndo há muito tempo na direção errada. E eu percebi que quanto mais eu progredi, mais longe eu estava de onde eu devia estar. Então tudo aquilo que eu contava como vantagem, como ganho, como assim, que massa que eu tenho isso, que massa que eu sou assim, que massa que eu sou dessa linhagem, que massa que eu falo hebraico desde pequeno, que massa que eu entendo tudo da Bíblia, que massa. Quando o Espírito abriu o olho dele, ele deixou de ser cego, ele percebeu que tudo isso estava fazendo ele correr longe, muito longe, ele passou largo de Jesus. E ele chega no ponto onde ele diz assim: tudo que eu aprendi e fiz na minha força para chegar até Deus, não vale nada, eu considero refúgio, esterco, considero perda, desvantagem, está me atrapalhando. E ele mostra uma disposição dentro dele, para abandonar tudo pelo que ele viveu, para agora poder viver diferente. E ele fala assim: tudo que eu quero é ser achado em Cristo. Tudo que eu quero é ser achado em Cristo. Se eu estiver em Cristo, Cristo é o próprio Deus. Pelo que a gente está contando vantagem, gente? Pelo que você conta vantagem no dia a dia da sua vida? Porque Paulo fala que tudo que não é Cristo é carne. E sabe qual que é o problema de carne? É que tudo que você faz na carne, você não pode manter. Porque é você mesmo que tem que sustentar. Porque não é Deus que faz, é você. Vamos pensar no pai da fé. Deus chega para ele e fala assim: vou dar um filho para você. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Então tá bom, então fica tranquilo aí. Passa o tempo, o que acontece? Nada. E aí, o que ele vai fazer? Vou fazer então, Deus, eu acho que é isso aí, Deus, é esse aqui, é assim, né? Eu vou fazer então. Aí lá, nasce quem? Ismael. Ele fez, é o filho da carne. Deus fala assim: Abraão, nada a ver com o que você fez aí. Quem fez foi você, não fui eu. Agora, espera mais um pouco. Vai chegar. Aí quando o cara está com 100 anos, cai um raio lá perto da tenda dele e ele tem uma ereção milagrosa. Esse é o primeiro milagre. Não faltou sangue na cabeça. Aí deu certo. Ele, opa, eu acho que é hoje. Estou vivo. Aí ele acorda e tal, começa a dar uns amassos na mulher lá. O segundo milagre, ela corresponde. Terceiro milagre, o ato acontece e ninguém morre. Quarto milagre, a véia engravida. E o quinto, ela sobreviveu ao parto. Aí Deus, tá vendo? Era assim que ia acontecer. Tudo na base do milagre. E aí Deus fala assim: Abraão, tem uma coisa agora. Nós temos um problema. Você tem um negócio aí que eu não pedi para você gerar. Nós temos um problema. Você gerou uma parada que eu não pedi para você gerar. Foi você que teve essa ideia genial de ter um filho escravo. Você vai ter que mandar ele embora de casa. E tem outra coisa. O filho da carne vai perseguir o filho da promessa para sempre. Você está perdido. Seu filho está perdido. E Gálatas vai e fala isso de novo. Hoje a gente não sabe que o filho da carne vai sempre perseguir o filho da promessa. Então qual que é o problema da carne? É que tudo que a gente faz na carne a gente tem que dar embora.
É por isso que tem um monte de emprego que você arranja e não dura. Por isso tem um monte de namoro que você arranja e não dura. Por isso tem um monte de ideia ministerial que você começa e não desenvolve. Porque é tudo da carne. Coisa da carne você tem que mandar embora. Porque Deus fala assim, não é isso, manda embora. Você mandou falou comigo sobre isso. Ele falou assim, por que você acha que o povo, tem um monte de povo que não está na igreja? Porque é tudo filho da sua carne. Você pastoreou tudo na carne. Você fez tudo do seu jeito. O que é do Espírito ficou. O que é da carne vazou. Tudo que a gente faz na carne, uma hora a gente vai ter que mandar embora. E o problema é, olha lá, a galera, sou do Espírito. Não desvia, sou do Espírito. E o problema é o quê? É que todas as ideias de jirico que você tem na carne vão atrapalhar você. Elas vão atrapalhar você. Vocês estão entendendo, gente? Vamos voltar para Paulo. O que Paulo está falando? Nós é que somos a circuncisão, gente. Nós que adoramos Deus no Espírito. Quem religa a gente com Deus é Jesus, não é a nossa carne. Não é um pedaço de carne física, mas é a nossa carne crucificada na cruz junto com Ele. E aí ele chega e fala assim, eu podia ser o cara, eu era da linhagem direta de Abraão, mas deixa eu falar uma coisa, é muito mais legal ser da linhagem de Jesus, porque Ele é Deus e Abraão não. Então eu prefiro estar em Cristo do que estar em Abraão. Vocês estão entendendo, gente? O que Paulo está dizendo é o seguinte, esquece tudo que você construiu para Deus, achando que ia colocar você em vantagem diante de Deus. Esquece, assustou aí, irmã. É para dar um choque de realidade. Esquece tudo que você construiu na carne. Tudo que você fez achando que ia te dar vantagem diante de Deus. Gente, a única vantagem que a gente pode ter diante de Deus é Jesus. Não tem nada mais para acrescentar no que Jesus fez. Não tem circuncisão, não tem dom de profecia, não tem dom de milagre, não tem doutorado, pós-doutorado, não tem ordenação pastoral, não tem nada. Nada é melhor do que o que Jesus fez por nós. Nada que você faça é melhor. E o que Paulo está dizendo assim, eu fiz tudo. E deixa eu dizer, você pode fazer tudo o que você quiser. Vai ser insuficiente. Vai ser insuficiente. E aí ele começa, e ele vai. E ele começa no versículo 8. Sim, eu considero tudo como perda, obstáculo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar Cristo, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então é isso, gente, é Jesus. Só tem um negócio que eu quero na minha vida, Jesus, Jesus. Quero conhecer Jesus, eu quero estar em Jesus, eu quero ter uma união com Jesus, conhecer Jesus igual o marido conhece a mulher. Eu quero ter uma ligação com Jesus plena, total. E aí tudo que ocupa espaço de Jesus, eu arranquei da minha vida, porque eu quero que Ele entre em mim e me encha, e ajuste a minha alma, para Ele caber dentro de mim. Santo Agostinho fez essa oração uma vez, ele falou assim, Deus, minha alma está amassada, ajusta ela, para você poder caber dentro dela. Esse é ajustar, gente, é arrancar e jogar as coisas fora. O que você está querendo? O que toma o seu coração? Qual é a sua esperança? Porque quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim, cara, é muito triste você ler o final de Romanos. Se eu não me engano é capítulo 13, Paulo fala assim, eu tenho angústia incessante. Eu tenho angústia incessante por causa dos meus compatriotas judeus. Todo dia eu sofro, porque eles acham que eles estão certos e eles não entendem que é só Cristo. E se eu pudesse, eu ia para o inferno por causa deles e eu me faria anátema para que eles fossem salvos. Paulo entendeu que Cristo é suficiente de um tamanho, que ele falou assim, crescer num lar, onde eu sei tudo da palavra de Deus, não me coloca em vantagem.
Saber hebraico desde que eu sou pequeno não me coloca em vantagem. Saber tudo das Escrituras não me coloca em vantagem. É só Cristo. Ele está falando assim, tudo que eu aprendi até hoje valeu de nada. O cara estava disposto a crucificar o passado dele e dizer assim, tudo que eu aprendi, até o que o meu pai me ensinou, até o que minha mãe me ensinou, até o jeito que eu falo, entendeu? Eu sou hebreu de hebreus, eu falo hebraico desde pequeno. Quantas vezes será que Paulo não lutou na cabeça dele, pensando assim, eu sei hebraico, e aí de repente vinha uma soberba no coração dele, e ele precisava lutar com aquele troço, e ele olhava para aquilo e pensava, eu sei tudo da lei, eu sou hebreu de hebreus, me ajuda Deus, eu me acho muito melhor do que os gentios, me ajuda Senhor, isso está me atrapalhando. Paulo está dizendo assim, é desvantagem. Calvino fala que essa palavra, considero como perda, é obstáculo, ele está dizendo o seguinte, tudo que era para me ajudar me atrapalhou, porque eu achei que isso me colocava numa posição mais privilegiada do que ser de Jesus. Ele tinha crise porque ele sabia hebraico, ele tinha crise porque ele era circuncidado, porque ele estava com ele mesmo e dizia assim, eu não sinto assim, mas o que o Evangelho diz é que eu não sou melhor que ninguém. Me ajuda Deus, eu acho que eu sou melhor porque eu sou circuncidado. Me ajuda Deus, eu acho que eu estou na frente porque eu sei hebraico de cor. Me ajuda porque eu sei a Torá de cor. Me ajuda Deus. E ele tinha conflito com ele mesmo, aquilo virou um obstáculo para ele de soberba e de arrogância. Gente, por favor, gente, é tão difícil falar disso porque a gente começa a entrar em coisas objetivas do nosso dia a dia, mas o que a gente acha que é vantagem na vida? Essa é a pergunta. E com isso eu quero falar de tudo, eu quero falar de dinheiro, eu quero falar de saúde, eu quero falar de educação, de conhecimento, de estética. Será que a gente se sente melhor por causa das coisas que a gente tem desde pequeno? Ou será que a gente já entendeu que isso é carne, o lugar disso é na cruz? Entender que o Cristo é tudo. Hoje a gente não vai entender o que ele fez, quem que ele é e quem que a gente é. A gente não vai entender esse negócio. A gente não vai entender o que é adorar a Deus no Espírito. Assim, gente, vocês são uma bênção, essa igreja é uma bênção, tem um monte de gente aqui que é uma bênção, tem gente que eu não conheço, não sei se você está fazendo as coisas erradas, você está tudo em pecado, você está tudo legal, não sei de nada, mas sim, tem gente aqui que é uma bênção, eu sei, eu sou uma bênção também, nós tudo é uma bênção, nós somos tudo filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, e tem gente aqui muito generosa, e tem gente aqui com um coração super liberal, e tem gente aqui que conhece a palavra, que se dedica, que serve a Deus, assim. Eu não quero dizer que você não é uma bênção, tá? Eu não quero dizer que ninguém é uma bênção aqui, não é isso que eu estou dizendo você é uma bênção. A gente é uma bênção, a gente assim, está tudo legal. Só que, ou isso é perda para nós, ou Cristo não é tudo para nós. Paulo está dizendo assim, todo o meu desempenho externo, eu entendi que era perda. Paulo era viciado em progresso. Paulo idolatrava o progresso espiritual. Ele idolatrava... É difícil explicar isso, mas eu vou usar essas palavras, Deus que me ajude e te explique aí. Paulo idolatrava o progresso espiritual. Ele era o melhor religioso que tinha. E ele está dizendo, isso aí era a minha desgraça. Porque a gente não chega em Deus. Porque agora a gente não está vendo pornografia igual vinha no ano passado. A gente não chega em Deus, porque agora a gente tem mais paciência com as pessoas da nossa família do que no ano passado. A gente não chega em Deus, porque agora o nosso ministério está melhor do que estava no ano passado. Eu não estou mais perto de Deus esse ano, porque eu estou pregando melhor do que eu pregava no ano passado. Nem sei se eu estou. Mas a gente não chega em Deus porque a gente progrediu. Jesus é o autor e consumador da fé. A gente só chega em Deus por causa de Jesus, não importa o quanto a gente progrida. O que Paulo está dizendo é isso, nenhum progresso substitui Cristo. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado com o nosso progresso, porque ele pode roubar a gente de Jesus, e a gente deixa de ser apaixonado por Jesus, porque a gente deixa de perceber que se não fosse ele,
Perdição total. Por que a gente deixa de ficar fascinado com Deus? Porque a gente acha que o nosso progresso nos colocou mais perto de Deus. Jesus perde o brilho. Olha só, hoje eu componho músicas melhores, hoje eu prego sermões melhores, hoje eu não sou tão impuro quanto eu era. Olha só, faz tanto tempo que eu não transo com alguém, faz tanto tempo que eu não brigo dentro de casa. Olha só, hoje eu leio a Bíblia melhor do que eu lia antes, hoje Deus me usa mais. E a gente precisa tomar cuidado, senão a gente pega todo esse progresso, que é a lista de Paulo, das 7 coisas mais importantes que ele fez na carne. E a gente coloca essas coisas no lugar de Jesus. E a gente começa a confiar de que Deus nos ouve, de que Deus nos ama, por essas coisas que Ele mesmo produziu em nós. E é por isso que Ele fala assim, eu quero estar nele, não tendo justiça própria, mas justiça que provém da fé. E aí Ele fala assim, eu quero estar tanto nele que eu quero sofrer o que Ele sofreu, eu quero morrer igual a Ele, eu quero provar o poder da ressurreição, eu quero ser consumido pela pessoa dEle, eu quero ser untado pela pessoa de Jesus. Sabe quando você unta uma forma, que você vai fazer o bolo? Você unta a forma, você reveste ela inteira, ela tem que ficar inteirinha untada ali, porque senão vai colar. O Paulo só quer eu quero ser untado com Jesus, eu quero ser revestido. Inclusive ele usa essa expressão várias vezes, revestivos de Jesus. Que Jesus tome vocês por inteiro, que só haja Jesus em vocês, aliás, Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, porque eu não quero mais nada, eu não quero nem mais progresso espiritual. Entende? O nível de entendimento que Paulo teve de Cristo, chega uma hora que ele fala assim, eu só quero Cristo, é só isso que eu quero. Eu não estou mais nem regulando, calculando, contabilizando o tanto de coisa boa que eu faço para Deus. Porque eu entendi que isso não importa. Eu não me meço o quanto eu estou legal com Deus pelos meus dons, e eu nem me meço longe de Deus pelos meus pecados. Sempre que eu olho para mim eu vejo uma coisa, Cristo está em mim, Cristo está em mim, Cristo está em mim, Cristo está em mim. Se a gente for para Colossenses capítulo 1, chega uma hora que Paulo fala assim, vamos falar um negócio com vocês. Abre lá. E aí a gente vai fazer esse último bate-volta. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E aí a gente volta para a pergunta, qual que é a nossa esperança? Que esperança a gente tem na vida? O que a gente está falando, na hora que isso aqui vai acontecer, vai ficar legal. Presta atenção. Presta atenção, por favor. Eu sou contra o pecado, eu odeio o pecado é uma maldição, ele é uma desgraça. Eu quero matar o pecado que existe em mim e o pecado que existe em todo mundo. Se o capeta não quiser converter, matar também. Mata ele, vai embora, vai para o lago de fogo. Pecado, odeio o pecado, Jesus não gosta de pecado, Jesus não sentiu prazer no pecado, ele só sentiu dor. Jesus só sentiu a dor do pecado, Deus odeia o pecado, ok? Só que no momento em que a nossa esperança está mais no progresso espiritual, você está pensando assim, nossa, na hora que eu conseguir orar mais, aí sim, minha vida vai ser massa. Então, não veja a hora que eu vou parar de acessar pornografia. Aí a minha vida vai ficar mais 10. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando esperança no progresso. O momento em que eu coloco mais esperança no meu progresso, num evento, num acontecimento, do que na pessoa de Cristo, que já está aqui dentro de mim, eu estou idolatrando.
pegadinha. Eu não consigo ter outra palavra, mas é idolatrar a santidade. Tipo, Deus é santidade, não é isso, eu não estou falando de santidade, eu amo santidade, Deus é santidade, os seus filhos são santos, Ele quer que todo mundo manifeste a santidade dEle. Mas é quando a gente começa a achar que a gente vai... achei, obrigado Jesus, obrigado. Quando a gente acha que a gente vai estar mais salvo na hora que a gente pecar menos, a gente está dizendo que o que Cristo fez não é suficiente. O que Paulo está dizendo assim, a esperança da glória não é que vai acontecer alguma coisa na minha vida. A esperança da glória é Cristo em nós. E Ele já está aqui dentro de nós. É como se Paulo estivesse dizendo assim, é verdade, a nossa esperança, se ela se limitar a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele fala isso. A gente tem que ter esperança no céu. Só que a gente pode pecar tendo esperança no céu, sabia? Você pode estar em pecado tendo esperança no céu. Que crente falou assim, nossa Deus, você podia voltar logo, né? A vida está difícil. Oh Deus, volta logo, Senhor. Antes de eu ter que lidar com esses problemas, Senhor. Volta logo, Senhor. Tem que procurar outra igreja agora, Deus. Volta logo, Jesus. Não queria procurar outra igreja. Jesus, volta logo, Jesus. Não queria ter que lidar com esse pecado aqui. Por que a gente está querendo, almejando o céu? Por causa de uma circunstância. Isso é idolatria. Por quê? Toda vez que a gente tem mais esperança em acontecimento do que na pessoa de Jesus, isso é idolatria. Porque se Jesus estiver no inferno, eu quero estar lá. É para lá que eu quero ir. Então qual que tem que ser a esperança do crente? Qual que é a esperança do crente? A quando? Cristo quando? Agora! Esse é o evangelho que a gente precisa abrir o olho para entender. A esperança do crente é Cristo agora. Não é Cristo depois que esse corpo parar de funcionar e aí eu vou ter um glorificado. Aí minha esperança é Cristo agora, porque Ele está agora aqui dentro de mim. E é acessível agora aqui dentro de mim. Eu não posso ter mais esperança no acampamento ou num congresso do que em Cristo. Porque isso é idolatria. A esperança da glória é Cristo agora dentro de mim. Quando? Agora. Como que faz? Paulo vai dizer agora, e a gente vai concluir falando disso. Como que faz para isso ser uma realidade para nós? Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, lembra? Paulo não obteve a perfeição. Ele ainda espera algum progresso espiritual na vida dele. Ele ainda espera. Mas ele prossegue. Eu prossigo para conquistar aquilo porque também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Está aqui. É agora. Ele vai falar. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando para nós? Ele está falando para nós o seguinte. Presta atenção, gente. Olha aqui. Olha bem para mim. Vocês viram, né? Eu sou esse cara aqui. Já falei as 7 maravilhas da minha vida. Acabei de trazer para vocês. Era para Deus gostar de mim, mas eu entendi que isso era tudo obstáculo. É mais legal ser da linhagem de Jesus do que de Abraão. É mais legal conhecer o Evangelho do que conhecer o Aleph, Bet, Gimel, de todas as letras hebraicas e decoradas do Antigo Testamento. É mais legal Cristo. Agora ele diz, como que eu faço para que Cristo seja a minha esperança? Agora, em todo o tempo. Eu faço uma coisa. Eu esqueço de tudo que eu vivi. Eu esqueço de tudo que eu vivi. É como se o meu passado não fosse mais importante do que o que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando eu olho para o meu passado, eu não penso no que aconteceu comigo, eu penso no que Cristo fez. Quando eu olho para o meu passado,
Eu não estou decepcionado pensando assim, putz, eu já fui muito melhor e hoje parece que eu estou bem mal. Porque o que eu estou fazendo num caso desse? Eu estou idolatrando conquistas do passado. Igual o Paulo falou que ele considerou como perda, tudo que ele conquistou. Vocês estão entendendo? Quando eu olho para as vitórias, as conquistas, os troféus do passado, eu não consigo ver Jesus. Eu só consigo ver o que de legal aconteceu na minha vida. E como eu não estou tão legal assim, aí eu vou para a fossa. Ou então, quando eu olho para o meu passado, eu vejo o tanto de desgraça que aconteceu. E aí eu penso assim, não tem futuro para mim. Nos dois casos não tem esperança. A saída é o quê? Esquecendo de tudo que aconteceu na minha vida. Eu pedi para Deus fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, de um tamanho, que quando eu olho para trás, eu só consigo lembrar de Jesus crucificado naquela cruz e pensar o quanto Deus me ama. É como se os acontecimentos da minha vida não fossem da minha vida, porque a minha vida já foi crucificada. Só tem a vida de Cristo para mim. Então, quando eu olho para trás, eu só vejo Jesus. Eu não estou me culpando pelo que eu fiz de errado, e eu não estou frustrado porque eu não estou num desempenho tão bom quanto eu já tive. Mas eu vejo Jesus. E quando eu olho para frente, eu vejo Jesus. Então, em todo tempo é Jesus que eu vejo. Paulo foi afetado de uma maneira tão grande por Cristo, que Jesus virou a obsessão dele. Era uma obsessão tão grande que ele queria morrer igual Jesus, ele queria sofrer, ele falou assim, eu quero ter comunhão dos sofrimentos de Jesus. Eu entendi que a esperança é ser igual a Jesus. É estar unido a Jesus. E de dentro para fora, manifestar os sinais da vida de Cristo. Então a gente tem que pegar tudo que é carne, tudo que é conquista nossa, tudo que é desenvolvimento nosso, tudo que é esforço nosso, tudo que é coisa da gente, tudo que a gente quer, almeja conquistar, tudo que a gente quer alcançar, que é o nosso precioso. E entender que se a gente não deixar a carne embora, a gente vai ficar igual Sméagol. Você vai parecer um defunto ambulante. É morte na sua vida. Sabe o que mata a gente? Sabe o que faz gente ter cara de morte? Sabe o que faz gente ter... É porque não larga o osso. É porque as coisas que deseja não abre mão de jeito nenhum. Está gerando um monte de Ismael. Só que é só morte, só morte, só morte. Então o que a gente tem que fazer? Larga essa carne, abandona a carne. Cristo, que Cristo tome conta de você. Que o seu coração seja possuído de desejo por Cristo. De se unir com Cristo, conhecer Ele, ter comunhão do sofrimento, experimentar o poder da ressurreição. Tudo. E que tudo seja refúgio, que tudo seja perda. Gente, eu estou descrevendo o significado da palavra arrependimento. O arrependimento precisa ser uma experiência que a gente não para de ter. Quando a gente vai lá e dá algum fruto, e aí pensa, legal. Cara, Paulo teve um ministério super bem sucedido, e ele renunciou a isso. Foi a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Ele chegou assim, deu o filho da promessa, falou assim, agora você dá esse negócio para mim também. Porque você só precisa de mim. É só de mim que você precisa. Abre mão de tudo, até o que eu te der, você precisa largar a mão e olha para mim. Isso não é para quem não é convertido, isso é para nós, que perdeu a fascinação por Jesus. Porque a gente não acha Jesus mais tão fascinante. Porque a gente deu um punhado de frutinho, e a gente colocou tudo isso no lugar dele, e não tem noção de que ou ele é tudo, gente, ou não tem. Então, já que a palavra de Deus foi pregada, o evangelho foi pregado para você aqui, eu espero que Deus te ajude a largar o osso nessa noite. E que você coloque esperança, não em acontecimentos, mas em Jesus que está agora dentro de você. Porque essa proposta de Paulo é, para de esperar acontecimento na sua vida. Já aconteceu, olha para dentro de você. E quando você fica obcecado por uma coisa, você vê aquela coisa em todo lugar.
Não é verdade? Você quer comprar estava falando hoje, casa nova, você quer comprar uma casa. Onde você vai, tudo é casa. Você passa e fala assim, nossa, eu vou plantar uma grama igual essa na minha casa, que nós vamos comprar. Você chega na igreja, nossa, olha só, eu quero uma cortina igual essa. Quem já quis uma cortina dessa na sua casa? Então. Nossa, olha só, tudo. Você olha um pedaço de pau na rua, você fala assim, nossa, esse pedaço de pau dá para colocar lá dentro de casa lá e fazer um negócio assim. Por quê? Porque você está tomado de desejo por casa. Então tudo que você vê é casa. E quando o cara está apaixonado? Tudo é sinal. Porque o que ele quer? Ele quer chegar lá. Então, como ele quer aquela pessoa, tudo é sinal, tudo é assim. Passou um passarinho, é o sinal. Passou um mosquitinho, é o sinal. Deu uma congestão, não, é sinal. É Deus falando aqui. É Deus falando aqui, Deus está me preparando, porque no começo do casamento ela não vai saber cozinhar direito, aí vai dar umas congestão e tal. Tipo, quando tudo vira a coisa. Vocês estão entendendo, gente? Vocês já vão entender porque que eu estou falando isso. Tem alguma coisa, tem uma lição. Do mesmo jeito, quando você é tomado de desejo por Cristo, tudo que você vê é Jesus o tempo inteiro. Tudo você quer fazer para Jesus. Você quer adorar Jesus, você quer servir Jesus, você quer amar Jesus, você quer... Nossa, você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa precisa de Jesus. Você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa podia fazer tanta coisa para Jesus, eu vejo essas capacidades nela. Nossa, isso aqui é um negócio que tem cara de Jesus. Por quê? Porque o seu coração está tomado por isso. Então, se eu conseguir ver Jesus agora dentro de mim, e todo o tempo eu ver Ele agora dentro de mim, tipo, tudo vai ser Jesus. Vamos orar. Você vai responder agora. Já foi soprado dentro das suas narinas. Agora você precisa colocar para fora. Eu queria chegar aqui hoje e só falar, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Era só isso, porque é muito simples. Só que Deus dá o intelecto para a gente, para poder ajudar a gente. Acorde, Pia, vem tocar violão aqui. Ai, Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo aquilo, Deus, que a gente viu aqui, que é a verdadeira circuncisão, é até a nossa carne na cruz, Senhor. Que é isso, nós é que somos a verdadeira circuncisão, Senhor. Oh, Deus. Nos ajuda a responder de maneira adequada à palavra do Senhor. Qual é a melhor resposta que a gente pode dar, Senhor, a tudo que o Senhor falou aqui? Deus, eu quero pedir, nos ajuda a considerar tudo perda, por favor, Deus. Tudo perda, Senhor, tudo perda, Senhor, tudo perda, Senhor. Sério, Jesus, me ajuda a considerar os meus amigos perda, a minha família perda, a minha igreja perda, o meu conhecimento bíblico perda, o meu dom de pregação perda, a minha saúde perda, tudo, Senhor. Ajuda a entender, Senhor, que eu não posso estar firmado em todas essas coisas, Senhor. Faz isso, Deus, aqui, nessa noite. Espírito Santo nos capacita a responder. Nós queremos responder adequadamente a sua palavra santa. Senhor, o que é filho da carne que a gente precisa mandar embora, Senhor? Mostra pra gente, Senhor. Por favor, Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha mostrando para cada uma das pessoas, Senhor, o que precisa ficar, Deus. O que precisa ficar no altar hoje, Deus. Esse altar espiritual, Senhor. A gente está diante do trono da graça, a gente está diante do altar. O Senhor fala para a gente se apresentar como sacrifício vivo. Senhor, a gente
quer vir aqui e deixar o Senhor pôr fogo no que precisar ser queimado na nossa vida, Senhor. Eu quero pedir isso, por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Eu tenho, Deus, lutado, Deus. Eu tenho lutado comigo mesmo, tentando, Deus, me desapegar de tudo que existe à minha volta, Senhor, para que eu só queira Cristo, Deus, desapegar da minha vaidade, dos meus gostos, do meu dinheiro, Senhor, dos meus sentimentos, Deus. Por favor, Senhor, eu oro, permita a gente aqui, Deus, responder, Deus, de maneira adequada, entregar para o Senhor, Deus, entregar para o Senhor, Deus. Deus, obrigado, porque há coisas na nossa vida que são realmente sinais da sua ação. E existem coisas na nossa vida que surgiram de promessa do Senhor. E que há pessoas aqui que o Senhor quer restaurar, Senhor. Mas quem o Senhor está querendo restaurar, o Senhor também está dizendo assim, que para não chegar no ponto que chegou, não dá para manter filhos da carne junto. Porque tudo que nasce da carne vai atrapalhar o que é da promessa. Eu peço que o Senhor esclareça, Deus, para essa pessoa, Senhor. O que ela precisa deixar, que ela precisa dizer, que ela não quer mais na vida dela. E eu peço que o Senhor aumente a fé agora, em nome de Jesus, para crer que o Senhor pode arrancar para sempre, Senhor. Porque Cristo já levou a nossa carne na cruz. Senhor, eu quero orar por desejos pecaminosos em nós, que a gente está acostumado com eles, a gente nem enxerga mais eles, a gente não nota eles e eles estão acabando com a nossa vida. Por favor, Senhor, eu quero pedir, nos convence do que é filho da carne e que a gente precisa lutar e matar e jogar fora e abolir da nossa vida. E nos convence o que na nossa vida é filho da promessa e do Espírito, que o Senhor vai manter, que o Senhor vai cuidar e que a gente pode descansar e ter esperança. Eu oro, Deus, por favor, dá um discernimento nessa noite. Dá um discernimento para nós nessa noite. Porque às vezes a nossa vida fica muito confusa, Senhor. Porque às vezes a gente não sabe o que é o Senhor agindo, dando para nós, e o que é coisa que a gente mesmo que inventou e que está nos fazendo mal. Eu quero pedir discernimento nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir, por favor, convença-nos dos pecados, Pai, que a gente tem feito vista grossa e não tem visto como eles têm prejudicado a nossa vida.